Este homem acordou com uma tarefa ímpar. Eu vou me deslocar pelos caminhos internos do palácio e vou até o seu gabinete. Levava 3 páginas que resumiam a trajetória de um presidente citado por crime de responsabilidade, com uma retaguarda de meia tonelada de provas. Ainda apostos, os poucos que assumiram o destino de entrar para a história ao lado do único presidente impedido de governar pela Constituição. O Brasil tem novo presidente. Logo depois de assumir, o presidente Itamar Franco pediu a ajuda de Deus para garantir um governo humilde e transparente. E garantiu que não haverá corruptos. A notificação ao presidente Collor comunicando que ele estava afastado do governo foi entregue pouco depois das 10 da manhã pelo primeiro secretário do Senado, Dirceu Carneiro. Como num verdadeiro cortejo, os representantes do Senado Federal chegaram ao Palácio do Planalto, trazendo a notificação do afastamento do presidente Collor por pelo menos 180 dias. Curiosos, jornalistas e parlamentares marcharam no cumprimento do dever. A entrega da mensagem do afastamento do presidente Collor, o derradeiro ato. Aliás, a cena é aquela cena que ele olha no relógio. Sabe por que ele olha no relógio? Porque ele marca a hora para dar a hora dele voltar. Eu acho que a grande lição disso, a maravilhosa lição disso, é que nós, uma república sul-americana, tiramos um presidente de 35 milhões de votos ainda frescos, sem que nenhum cara pintada tivesse quebrado uma vitrine, sem que nenhum general tivesse passado bombril na espada. A gente tirou na lei e na ordem. Naquele dia que tiramos o Collor, nós caímos na maioridade democrática. 2 cenas. Essa, ele olha a hora, e a cena que ele vai caminhando em direção ao helicóptero e as pessoas vaiando. E ele passa. Naquele momento, o Collor estava sendo afastado das funções. Mas ele podia voltar como presidente. E eu lembro que o helicóptero foi buscá-lo, é um direito ainda, né? E os gritos. E ele vai ser... Seis e meia da manhã. Brasília acorda para a festa da posse. O Lago Paranoá reflete a imagem do Congresso, o prédio que dali a poucas horas ia receber o novo comandante do país. Um comandante que também acordou cedo e que na casa dele, quase às margens do lago, toma um rápido café da manhã. Ainda há tempo para uma revisão no discurso de posse e uma leitura dinâmica nas primeiras páginas dos jornais do dia. Na sala, a televisão mostra o repórter que está de plantão lá fora. Na porta da casa, o movimento cresce, aumenta o número de jornalistas e curiosos à espera da saída do novo presidente. E acho que o Brasil inteiro, né, começou a ver o Collor como um novo presidente, alguém de força, de garra, alguém que tivesse disposição para mexer no país, para tirar o país daquela sonolência de pós-ditadura e início de redemocratização. E foi uma grande surpresa. A primeira solenidade da posse do novo presidente foi no Congresso Nacional. O presidente Fernando Collor começou a se preparar muito cedo para percorrer os 33 quilômetros entre a casa dele e o Congresso. O presidente Collor trouxe para o poder um estilo muito impetuoso na convivência com jornalistas. O regimento de cavalaria de guarda se incorpora agora à comitiva presidencial. A entrada no Rolls-Royce, presenteado há 37 anos pela Rainha da Inglaterra, marcou o primeiro contato do cidadão Fernando Collor com o ritual da presidência da República. Eu tô super esperançosa e sei que o Brasil vai mudar. É gente cruzada a bandeira brasileira. Hoje, as bandeiras se misturaram. E mesmo quem não votou no presidente Collor, achou motivo para comemorar. A gente faz parte da festa também, a festa de todos. Não é só porque é Lula, é Collor, agora é um só. A festa dos brasileiros, a festa da democracia brasileira. O Collor uma vez me disse
numa entrevista, não sei por que o Fernando Henrique não fez o que eu fiz. Faz tudo no primeiro dia, o Congresso está tonto ainda e aprova. Ele podia ter feito todas as reformas no primeiro dia. No plenário lotado, o novo presidente foi recebido com aplausos pelos representantes do povo brasileiro e de outras nações. O Congresso está fresco ainda, metade não sabe votar, não sabe como votar, está sob a pressão da opinião pública que elegeu o presidente. E em um mês ele resolve todas as reformas. O presidente Collor achou que ele tinha sido eleito, e pelo fato dele ter sido eleito com uma votação consagradora, que a coisa estava encerrada. E como ele era muito eloquente, muito bom de convencimento, ele achou que ia convencer no contato. Aí vai o presidente se dirigindo ao parlatório, que em posse não é usado desde a posse de Jânio Quadros em 1961. Minha gente amiga do Brasil! A transição democrática se completa neste instante, com a posse de um presidente da República eleito pelo voto direto da maioria! Mesmo cobrimos a posse e em seguida a posse foi tomada por essa tempestade de congelamento da poupança, que era uma maluquice, uma medida provisória, que o Congresso converteu em lei. É bom que a gente não esqueça, Collor não fez isso sozinho, fez com a cumplicidade do Congresso, dos nossos representantes, que poderiam ter dito, não, isso é ilegal, inconstitucional, ninguém pode mexer na poupança de ninguém. O Congresso não fez isso, o Congresso se curvou. O governo Collor, em relação à imprensa, foi uma guerra. Os dois lados não se gostavam. O Cláudio Humberto, que era o assessor, não recebia os jornalistas, e os jornalistas... Era uma coisa muito de enfrentamento. Então o presidente Collor, de repente, saía da casa da Dinda correndo, e os jornalistas correndo atrás para fazer imagem. O presidente Collor fazia todas essas coisas. Ele ficou, aparentemente, muito aborrecido com o comportamento da imprensa. E a imprensa ficava muito aborrecida com o comportamento do presidente Collor. Foi uma pancada. As façanhas do presidente eleito já deram a ele alguns apelidos. Indiana Collor é um deles. Uma brincadeira com o herói de Steven Spielberg, que vive perigosamente e não tem medo de nada. Esse lado esportista do presidente Collor sempre o transformou em notícia nos jornais. E agora está fazendo dele também garoto propaganda de material esportivo. Mas o que os brasileiros esperam mesmo é que o novo presidente mostre toda essa coragem, disposição, força, fôlego e equilíbrio para combater os problemas brasileiros a partir do dia 15 aqui no Palácio do Planalto. E também porque já tinha um lidar mais tranquilo com essa coisa da censura. Então, realmente se falava, as pessoas falavam o que queriam. E foi uma enxurrada de opiniões contra o que estava acontecendo naquele momento, né? Na época do Plano Collor. Não temos alternativas. O Brasil não aceita mais derrotas. Agora é vencer ou vencer. Que Deus nos ajude. Muito obrigado. O Brasil parou. Quem não estava em casa estava na vitrina da esquina, no escritório, nos bares, tudo parou. Como fica a situação dos preços das mercadorias? Como fica a desvalorização do cruzeiro? Como fica a situação dos cheques pré-datados? E a mudança da moeda, de cruzado novo para cruzeiro? E como ficam os investimentos?
o over, a poupança e os fundos ao portador. Joelmir Betting. Aí a câmera cortou para mim e eu estava assim. E fiquei assim. Me deu um branco. Falei, o que eu vou falar? Isso daí é um absurdo, né? O Plano Collor foi uma bomba para todo mundo. Muita gente que apoiou o Collor deixou de apoiar o dia que saiu o plano econômico dele. Ele queria fazer uma jogada tipo Jânio Quadros, popular, de mexer com a sociedade, balançar o coreto. 1. Abuso econômico. Passa a dar até 5 anos de cadeia neste país. E aí a entrevista coletiva foi tão desastrosa que confundiu ainda mais, assustou ainda mais. Iludir o consumidor levará para trás das grades o gerente, o diretor e o dono da empresa. E o plano é inexplicável até hoje, na verdade. Na verdade, foi uma grande... um grande equívoco de política econômica, um grande equívoco até de doutrina acadêmica aplicada à política econômica, quer dizer, não havia a menor condição de sucesso, a gente sabia disso, todo mundo sabia disso. Não é que a gente estava xingando o plano porque minha poupança ficou bloqueada, é porque aquilo era um mal desnecessário. A gente nunca mudou a nossa linha editorial de tratar o Jornal Nacional, mas exigiu a reprodução de uma insatisfação nacional monumental, com a dona Zélia, sentadinha naquela cadeira, a gente se lembra até hoje ela anunciando seguidamente aqueles confiscos e aqueles absurdos, aquelas medidas que o Brasil se desgovernou todo. Aquela entrevista que a Lilian fez com a Zélia no Plano Collor, né, aquela foi uma sequência do Bom Dia Brasil, quer dizer, foi fora do Bom Dia Brasil, mas foi uma sequência. Nós tínhamos acabado de fazer o jornal e depois começaram uma sequência de entrevistas, porque nós demos a notícia e tal, com as pessoas explicando o que era aquele Plano Collor. Ministro, aceitamos o seu... Aí eu chego na sucursal cedinho, nesse dia que a Zélia daria essa entrevista, se não me engano, antes dela o Magri deu uma entrevista pra gente, que vinha a ser o ministro do Trabalho na época. Também para o Monforte e para mim. E eu vejo a Zélia ali na sala da diretoria da sucursal da Globo em Brasília, falando assim, sabe o que a gente fez? A gente falou assim, meu senhor, o senhor vai na padaria com esse dinheiro aí, com esse trocadinho? Dá aqui esse trocadinho pra gente, esse dinheiro aqui é nosso. Sim, o governo fez isso, o governo pegou o dinheiro das pessoas para ir na padaria. E ela dava risada, ela achava que tinha feito uma coisa engraçada, ela estava... Não sei se era a endorfina do poder, eu não entendi, não sei o que era aquilo. Uma blusinha branca, um colarzinho de pérola. Eu vejo ela na minha frente achando engraçado e falando assim, ai gente, antes de ir pro ar eu preciso só comer um sanduíche que eu estou em jejum. Ela falava isso e achava muito engraçado ter pego o dinheiro das pessoas na padaria. Tudo bem, eu só escutei, fiquei quieta. E fui pro estúdio. E aí a entrevista começou e o Monforte e eu começamos a conversar com ela sobre o plano. E também, de novo, para minha perplexidade, ela não sabia nada sobre o plano, né? Como está aí gravado nos anais. Bom, a senhora sempre fala em descamisado, a senhora e o presidente Collor em pé descalço, que o plano é dirigido basicamente a ele. Mas a pessoa os empresários que mandaram dinheiro para fora do país com medo do Lula, estão agora fora desse plano, quer dizer, eles não têm nenhum tipo de limite para tirar o dinheiro. Está em dólar garantido nos bancos aí na Suíça, Estados Unidos. Rendendo juros em dólar. Uhum. Mas, bom, depende um pouco da opção desses empresários. Um dos trechos que mais pegou foi porque ela não queria responder como ela ia remunerar naquele mês a caderneta de poupança, que pela regra teria que ser corrigida pelos 84% de inflação, que tinha sido a última herança do governo Sarney, né? E eles não iam dar os 84% e ela não queria dizer. Então eu fiquei perguntando, mas por favor, eu não entendi, se eu não entendi, algum telespectador também talvez não tenha entendido. E ela brigava comigo que já tinha respondido. Quanto vai render a caderneta de poupança em março? Eu já respondi essa pergunta para você no programa. Quanto a correção monetária mais 0,5% de juros, é isso? As regras atuais, as regras que existem definidas pelo índice dela. Pelo IPC de março? Lilian, eu já respondi essa pergunta. É a regra que existe. Desculpa, mas eu não entendi. Talvez alguns telespectadores também estejam um pouco confusos. Veja o seguinte, a caderneta de poupança... No dia 1º, o crédito tem... das cadernetas com aniversário no dia 1º de abril, por exemplo, vai ser de quanto? Vai ser da correção... Qual é a regra atual? Ou seja, a coisa ficou pior ainda, né? Depois da entrevista da Zélia com a Lilian.
pelo próprio efeito multiplicador da Globo nesse processo todo, né? Aí a coisa não deu certo nunca, né? Era muito difícil você entender. Eu me lembro que eu estava entrevistando o presidente da Bolsa e ele estava me explicando. Eu falei assim, mas então quer dizer que cada um tem só 50 no banco? Eu falei assim, pois é, não sei o que. Ele começou a responder para mim, eu gravando. Aí ele chegou uma hora e falou assim, espera um pouquinho, Tonico. Pegou o telefone, posso usar esse telefone? Pode. Ligou para a casa dele e falou assim, ninguém gasta nada, não pode gastar porque o dinheiro foi caçado. Aí ele lembrou que ele tinha os problemas particulares dele. Agora, é importante, eu gostaria de frisar uma coisa que eu sei que eu repeti várias vezes, mas que não há a complexidade que aparentemente há nesse programa. O programa, de fato, é um programa simples. A Zélia argumentava que seria uma recessão profunda, mas tão curta quanto possível. Era uma recessão, sim, era uma coisa muito dura, muito profunda, não sei o quê, mas tão curta quanto possível para resolver de vez o problema da inflação. E aí houve o famoso aumento gradual das torneirinhas, né? Ficou conhecido assim no Brasil inteiro. E aí o Plano Collor foi dando água. Teria dado água de qualquer jeito, porque eu brinco com todo mundo. O sujeito seria, a Zélia hoje seria Nobel de Economia se ela tivesse resolvido a inflação daquele jeito. Esta solenidade marca o fim da primeira semana de trabalho do governo Collor e a retomada de uma tradição, a descida da rampa do Palácio do Planalto. É uma cerimônia que deve acontecer toda sexta-feira, no final do expediente. E ele ainda, naquele momento, numa postura de presidente rígido, sólido, que ia ser moralizador, tinha sido lá o caçador dos marajás, e nós seguimos a cobertura que a gente tinha que fazer. O presidente, passando em revista aos Dragões da Independência, estava visivelmente satisfeito. Seguiu o que manda o protocolo, mas no final não teve jeito. Em vez de entrar no carro, atravessou a rua e encontrou uma multidão. Ele tinha uma certa preguiça dos políticos, como o Jânio Quadros tinha. Que, de certa maneira, quem não negocia com a classe política cai no Brasil depois de 1 ano e meio, 2 anos, 3 anos. E o depoimento de um motorista, do Heriberto, foi incrível, porque foi a prova material do elo que ligava uma doação para o presidente de um carro, mas esse foi apenas um elo de ligação. E aí a gente viu que tinha um tráfico de influência importante no governo. O motorista Heriberto França confirmou item por item do que foi publicado na revista Isto É, que ia toda semana a Brasil Jet do empresário Paulo César Farias. A missão era sempre a mesma, buscar dinheiro, às vezes em espécie, às vezes em cheque. Tudo passava pela secretária Ana Scioli. Eu pessoalmente ia buscar o dinheiro no Brasil Jet e aconteceu várias vezes e quando chegava com dinheiro, passava para a dona Ana, ela fazia a distribuição do dinheiro para pagar os funcionários da residência e eu levava de imediato e pagava. O motorista deixou o Congresso Nacional escoltado pela Polícia Federal. Olha, eu dou um depoimento. Do ponto de vista jornalístico, a Veja brilhou com a entrevista do Pedro Collor. A Isto É brilhou com o motorista do Collor, da secretária do Collor. O Globo brilhou com as matérias, principalmente do Moreno, sobre o Fiat Elba. Então, mas aquilo só virou uma questão nacional a partir do momento que a TV Globo entrou. Exatamente o que o senhor busca aqui no Rio de Janeiro? Enfim, contatos com empresários e com pessoas que se sentiram eventualmente lesadas pelo Sr. Paulo César Farias e que pretendem, em algum momento, colaborar, trazendo à tona essas informações, trazendo a público esses fatos. Posso lhe dar uma explicação. A gente não fazia crítica editorial, mas fomos reproduzindo os momentos de insatisfação do país a cada lance, não perdemos nenhum momento, nenhuma manifestação, não deixamos de dar uma linha de toda a insatisfação nacional com aquele período do Collor. Impeachment, eu acho que fizemos uma grande cobertura na grande passeata dos cara-pintadas na época do impeachment do Collor. A gente fez um jornal inteiro sobre aquilo. Afinal de contas, aquilo ia ter um papel muito importante, né, na mobilização popular,
não teve papel decisivo na derrubada do presidente. Quem derrubou o presidente foram as provas, foi o que ele fez, mas a manifestação dos Cara Pintada teve uma importância muito grande na mobilização. A partir dali, as pessoas se engajaram. E acho que a cobertura da Globo ela foi mudando com a democratização da sociedade brasileira, né? Porque o jornalismo é o espelho da sociedade também, né? O jornalismo deixou de ser menos controlado, mais aberto, mais livre, mais democrático, e o povo passou a ser mais ouvido, né? E as pessoas passaram a ter uma história, né? Passaram a ter nome, voz. O presidente Collor, ele ficou aparentemente alheio a um processo, é como se estivesse acontecendo uma enchente, a água estava subindo, e ele ficou até o último momento alheio a esse processo. Ele tentou controlar a CPI, mas o presidente Collor tinha uma relação ruim com o Congresso. Quando ele foi perceber a situação de tráfico de influência no governo dele, ele não tinha mais sustentação para fazer acordo político. Então, quando ele viu, a água já estava por aqui. A carreata parte em direção à esplanada dos ministérios e às principais avenidas de Brasília. Em São Paulo, a manifestação começou em frente ao Teatro Municipal. Dali, os manifestantes saíram em passeata por várias ruas do centro até a Avenida Paulista. A coisa que eu mais me lembro é que o Collor já estava todo atacado pelas denúncias, do irmão dele, inclusive. E o Jarbas Passarinho estava aqui no aeroporto de Congonhas. Aí ele ficou sabendo que em Brasília, o Collor, numa entrevista, tinha convocado a população brasileira a vestir o verde e amarelo no domingo. Que exponham nas suas janelas toalhas, panos, o que tiver nas cores da nossa bandeira. Porque assim, no próximo domingo, nós estaremos mostrando aonde está a verdadeira maioria. É que me marcou muito. O Jarbas Passarinho disse o seguinte, ele disse isso, ele acabou de dizer em Brasília, então é o fim. Ele assim vaticinou ali na hora, é o fim. Na chamada Boca Maldita, tradicional ponto de encontro de Curitiba, as pessoas preferiram usar o preto. No Rio, do alto do edifício, panos pretos eram agitados e aplaudidos por quem passava. No domingo, o país inteiro estava de preto. A cor do protesto. Os rostos pintados dos estudantes brasileiros pedindo o impeachment do presidente. O país inteiro de preto. E aquilo foi simbólico, porque o Collor caiu ali. 441 deputados disseram sim e decidiram aprovar o pedido de impeachment do presidente da República. A votação na Câmara durou pouco mais de 2 horas. Foi uma sessão que vai entrar para a história do país. No momento mais esperado, aplausos e vaias foram contidos. Quase que em posição de sentido, começou a guerra do sim e do não. E o primeiro disparo foi contra o governo. Veio de uma exceção à ordem alfabética. Antes do A veio o R. O deputado Roberto Campos, do PDS, teve o privilégio de quem deixou o hospital só para votar. Deputado Roberto Campos, sim, permanecer. O deputado Prisco Viana também exigiu do corpo para dizer sim. Daí para frente, desfilou o abecedário. Para o voto de um convicto, um plenário sereno. Em nome do Espírito Santo e do Brasil, sim. Mas a cada sim de um indeciso, a explosão de aplausos. Benito Gama, sim, 49. Mas surpresa mesmo foi o deputado Naireves Moura, anfitrião do jantar onde o presidente Collor xingou o Congresso. Hoje disse sim ao impeachment. Na contagem regressiva, plenário e galeria soltaram a emoção que explodiu de uma só vez quando o deputado Paulo Romano, do PFL Mineiro, disse o sim decisivo. Representa é sim e que o Brasil... Pouco antes do impeachment, a gente já sabia que o caminho seria esse. Agora, foi fantástico, porque você teve depois uma articulação do vice que conseguiu articular um governo, né? A gente também não imaginava que fosse conseguir isso.
No gabinete principal e nas demais repartições públicas, as fotos do presidente Collor devem permanecer. Mas o presidente Itamar Franco terá um ministério renovado, e não apenas em nomes. Hoje mesmo foi definida uma ampla reforma administrativa. Presidente, com certeza o senhor está considerando duas hipóteses: voltar à presidência efetiva ou perder o mandato. No caso de perder o mandato, o senhor tem planos de voltar mais tarde à política? O que o senhor faria? Eu considero apenas uma alternativa, que é a de retomar as funções para as quais fui eleito em duas oportunidades pelo voto majoritário do povo brasileiro. Qual o grau de probabilidade de uma renúncia? 0 grau de possibilidade, 0% de possibilidade de renunciar. Eu não renunciarei, eu irei até o final. Eu continuarei lutando por aquilo que é meu direito. Em 29 de dezembro, o Senado se reúne sob o comando do então presidente do Supremo Tribunal Federal, Sidney Sanches, para julgar se Fernando Collor era mesmo culpado pelo crime de responsabilidade apontado pela Câmara. E ele, em vez de apresentar a defesa, era uma manhã no Senado, finzinho mesmo de dezembro, finzinho mesmo do ano. Chega o advogado e apresenta, lê um bilhetinho de renúncia. Aí pegou todo mundo de surpresa, assim, se ele renuncia. Era uma manobra para ele escapar da condenação de perder os direitos políticos. Mas o processo já tinha começado. Esse golpe não valeu. E consideraram a renúncia e, à tarde, deram posse ao novo presidente da República do Brasil, Itamar Franco. Na esfera criminal, 2 anos depois, Collor enfrentou no Supremo Tribunal Federal a acusação de corrupção passiva. Alegou que as despesas apontadas pela Câmara foram pagas com sobras do dinheiro da campanha de 1989 e com um suposto empréstimo feito no Uruguai. Collor alegou também desconhecer que suas contas eram pagas por meio de cheques de fantasmas. Para condená-lo por corrupção passiva, era necessário que a Procuradoria provasse que Collor recebeu dinheiro em troca de favores e serviços prestados a corruptores. Mas, no entendimento do STF, a Procuradoria não conseguiu nenhum documento que provasse isso de forma inequívoca. Por esta razão, por 5 votos a 3, o Supremo absolveu Collor da acusação de corrupção passiva.